maravilhosos, tudo bem com vocês? Gente, ai, que tude! Hoje eu tô tude. Eu tô de azul aqui no fundo, homenagem a quem? Essa arquiteta que é toda azul. Primeiro, o cabelo dela é maravilhoso. E ainda tem as unhas que são azul. Tô aqui no suspense, se apresente! Olá, pessoal. Eu sou a Lu Caroline, arquiteta especializada em reformas, em projetos de interiores. E é um prazer estar aqui. Estou muito Sim. feliz, foi um convite muito especial. E vamos embora, né? Cara, linda, né, gente? Deve vender projeto só por causa do cabelo, da cor, de tudo, enfim. Lu, brincadeira, tá? Imagina. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada. Eu te acompanho nas redes, você tá no nosso grupo de network já. A gente já foi num evento, né, que a gente... Inclusive, a Lu me ajudou muito, gente, porque eu tenho uma questão dentro de ônibus, e a gente foi de ônibus... Eu fico enjoada. Aí a pessoa, você tá de frescura. Eu, não tô. Aí teve uma hora que eu sentei do lado dela, ó, foca aqui, ó. Um foco só. Aí ela me ajudou. Mas é muito carismática, pessoa extremamente profissional, vejo suas redes, né? A gente tem amigos em comuns aí, extremamente elogiada, técnica. Sua rede é muito bonita, parabéns. E me conta, essa robustez, essa segurança de ter seu escritório, todo esse conhecimento, me conta um pouco sua trajetória. Bom, eu sendo bem sincera pra você, eu nunca tive um sonho de ser arquiteta, tá? Isso foi algo que sempre esteve dentro de mim, mas eu precisei me descobrir. E começando já ali na minha infância, eu era uma criança muito sozinha, cresci ali num bairro periférico. E como toda mãe, a minha mãe tentava me preservar do mundo ali fora. Então eu era uma criança muito sozinha, eu vivia dentro de casa e eu nunca tive uma casa bonita. O meu sonho ali era ter uma casa bonita, igual eu via na TV. E eu fui me conectando com as casinhas de brinquedo que minha mãe me dava ali ao longo de todas as comemorações, onde ela sempre fazia questão de me dar um brinquedo para que minhas brincadeiras fossem mais lúdicas. Então, eu era uma criança que foi criada dentro de casa e eu era muito conectada com minhas bonecas. A minha brincadeira preferida era ter as minhas Barbies ali, só que não só a Barbie em si. Eu gostava muito de brincar, de montar a casa da Barbie. Então, eu acredito que aquilo era um refúgio para mim. Que eu me conectava e sentia que eu podia montar ali como se fosse a minha casa, como se fosse o meu mundo. E eu tava ali e aquilo, de certa forma, foi me construindo ali a minha própria essência. Não só com a boneca, que eu sempre cito que foi uma grande referência para mim, que a gente via até nos comerciais, sempre dizendo, você pode ser o que você quiser. Então, eu escutava isso e, para mim, eu fui entendendo de uma forma até utópica que eu poderia ser quem eu quisesse. Mesmo a minha realidade dizendo que não. Então, para mim, eu queria ter uma casa bonita, eu queria ser igual a Barbie, ter roupa, ter tudo que a Barbie tinha. E eu não tinha. Mas na minha cabeça, aquilo era um refúgio para mim. E a partir disso, eu fui crescendo, né? Sem saber, não conhecia a profissão de arquitetura, como a grande maioria dos brasileiros. Eu não sabia o que era. E meu primeiro contato com a arquitetura foi numa coisa completamente aleatória. Eu estava ali no ensino médio, precisava buscar alguma alternativa para começar a me profissionalizar. Eu não tinha me encontrado em absolutamente nada, não me reconhecia em nenhuma profissão. Tinha muita insegurança, como muitos adolescentes têm, de não saber o que tem que fazer, né? Qual caminho vai seguir. E a partir dali, eu fiz um curso profissionalizante de administração, bem genérico mesmo, para aprender ali um Excel, um programa básico ali, mexer no computador, fazer a parte administrativa. E foi ali que, num trabalho desse curso, eu tive o primeiro contato, que a gente teve que criar uma empresa do zero e tinha que fazer uma planta. E nessa planta a gente tinha que dispor os ambientes, colocar ali uma recepção, uma sala de reunião, posicionar as mesas, as cadeiras. E ali eu falei, nossa, eu gostei disso. E aí eu acho que eu posso ser arquiteta. Uma coisa tão simples, nada a ver com arquitetura. Foi onde eu
tive meu primeiro contato com a profissão e dali eu me encontrei. A partir desse primeiro contato, fui atrás, fui ver faculdade, entrei na faculdade de arquitetura e a partir desse primeiro contato que eu tive, me destinou aí à minha profissão. E com isso, na faculdade, com muita dificuldade, não só emocional, mas financeira também, eu passei muitos momentos complicados ao redor ali da minha formação, mas sem desistir, que eu coloquei agora eu tô aqui, agora eu vou até o final e eu vou me formar. E me formei, né? Fui me encontrar ali na minha profissão mais para metade do curso do que ele para o começo. Então, da metade do curso que eu tive mais contato com as disciplinas técnicas, que eu fui tendo as aulas de restauro, primeiro contato com reforma, fui entendendo como que funciona esse mundo. E ali eu fui me identificando, né? Foi meu primeiro insight, assim, que eu digo que eu realmente me encontrei. Falei, não, isso aqui é o que eu gosto, é pra mim. E enquanto o pessoal ia para um lado, eu já ia para o outro. Eu gostava da parte técnica, eu já queria aprender outros programas. A minha própria universidade, ela já estava um pouco à frente do seu tempo, porque há 7 anos atrás eu tive os primeiros contatos com softwares BIM, já na faculdade, como disciplina da grade regular. Isso foi fantástico, porque ali eu falei, cara, isso aqui é o futuro. Eu quero aprender isso. E eu busquei me especializar. Fiz cursos de especialização. Após a conclusão até do meu curso universitário, eu busquei fazer especializações no BIM. Enquanto a galera ia ali para o AutoCAD, para o SketchUp, para outros softwares, eu fui para o software BIM, porque eu falei, isso aqui é o futuro. Mesmo todas as vagas de estágio da época, todas pediam os outros softwares. Eu falei, não, eu vou insistir nisso daqui. E foi o que, de fato, abriu portas para mim. Que aí eu consegui o meu primeiro estágio numa construtora, que era o que eu queria, trabalhar com reforma, com projeto e obra, né? Com a execução dos projetos na mesma empresa. E aquilo foi extraordinário. Consegui ali crescer muito rápido, né? Comecei como estagiária e fui crescendo muito rápido, né? Cheguei ali, desde o começo ali como estagiária, a fazer os projetos executivos. Então, eu já comecei com a parte técnica e fui desenvolvendo até chegar. Atendimento ao cliente, parte de orçamentos, eu permeei ali por todas as áreas e isso foi me enriquecendo muito. Até que eu cheguei num momento ali que eu senti que era a hora de trilhar o meu caminho. Abrir seu escritório. Abri um escritório. Ai, que chave de ouro. Eu vejo uma chave de ouro sendo entregue. Porque é uma evolução, né? Quando a gente se forma, a gente não sabe ser empresário. Você tem que ser tudo. Tem que ser terapeuta, tem que ser Exatamente. o CEO. Seu CEO, né? Você é o RH. Exato. E aí você, essa robustez de conhecimento, essa segurança. E aí você falou, agora é a hora do meu escritório. Exatamente, porque eu cheguei a ter contato com todas as áreas possíveis dentro de uma construtora. Desde o estágio até a coordenação. Quando eu cheguei ali na coordenação, mesmo sem ter o cargo efetivo, eu já fazia absolutamente tudo. Eu sempre fui uma pessoa que teve enraizado essa proatividade. Eu sempre fui aquela pessoa que eu sei que tem que ser feito isso daqui, eu não vou esperar outra pessoa fazer. Eu vou lá e vou fazer. Sim. Eu sei que eu vou fazer melhor do que qualquer outra pessoa, então eu mesma vou fazer. E isso é maravilhoso, né? Pra quem, enfim, contrata uma pessoa dessa magnitude, realmente é maravilhoso. Porque a pessoa vai dominar ali e vai te entregar resultado, que é o que realmente importa dentro de uma empresa, né? Exatamente, com certeza. E me fala, Lu, não é por nada não, vou um adendo. Sua estrela brilha, tá? Já você tá em capa de revista. Quer valer? Eu aposto. Vamos escrever aqui, Opa, tá gravado. Certeza, sua estrela brilha, você merece. Obrigada. É propósito, né? Quando a gente encontrou o nosso propósito de vida e a gente trabalha com o que a gente ama, as coisas são mais fáceis, né? O dinheiro, eu acredito que é uma consequência natural. E eu quero saber do seu escritório, qual que é o foco? Hoje, meu foco é em reformas de interiores, tá? Também faço comercial, não só residencial, mas o foco, a grande dominância ali dentro do meu escritório é a parte residencial.
E meu principal objetivo é conseguir concretizar esses sonhos, né? Materializar esses sonhos dos meus clientes através do meu olhar. Isso tem sido minha realização pessoal, né? É o meu sonho, realizar o sonho dos meus clientes. E eu tô muito feliz com a trajetória que eu tô construindo. Eu te acompanho. Eu sou fã. Bom, primeiro você sabe que eu sou colaborativa. Eu acredito que o mercado é para todos. Todo mundo tem que brilhar. A gente tem que brilhar e a gente tem que se unir para isso, né? Com certeza. E eu acompanho as suas redes. Até brinquei que você soltou um vídeo, como que é, depressivo, né? Qual que era o enredo que me fugiu agora? O enredo era quando você tá ali com um dia difícil na obra, mas você não bebe nem fuma. O que você vai fazer? Tomar uma Pepsi. Eu tomo um refrizinho, um chocolatinho, né? Pra gente conseguir zerar ali o dia. E me fala, hoje, como tá as suas obras? Como estão os projetos? Bom, nós estamos indo muito bem. Eu tenho uma grande realização pessoal de conseguir ali concretizar exatamente o que os clientes viram no 3D. Então, eu prezo muito por um projeto 100% fiel, né? E uma execução 100% fiel ao desejo do cliente. Sim. Né? Então, para mim, isso é até uma brincadeira pessoal que eu sempre gosto de pôr ali nas minhas redes. Projeto vezes execução. Porque eu sempre gosto de mostrar o quanto os meus projetos na execução são fiéis. Você não consegue nem distinguir. Parece até um eterno brincar de boneca. Mas isso eu encaro como uma exceção no mercado. Porque no papel, a papel aceita tudo e 3D aceita ainda muito mais. Ainda mais que a gente tenha uma IA aí para complementar, né? É o tal do prompts. Exato. E eu tenho essa segurança de que o meu cliente, ele não altera o projeto. Através da minha metodologia que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos, eu cheguei num resultado que é muito eficaz, que o meu cliente ele não sente necessidade de alterar o projeto. Então, a gente chega num resultado que é o que ele queria, que cabe dentro do bolso dele, dentro da realidade dele, porque eu faço todo um estudo ali de viabilidade financeira, não é só entregar o projeto, né? As coisas podem funcionar, igual você falou, no papel, mas será que na execução funciona? E essa minha habilidade com a parte técnica me traz esse resultado. Porque quando eu tô criando um projeto, eu já tô pensando como aquilo vai ser executado. Eu já sei como aquilo vai ser feito. Então, eu penso primeiro na execução antes da criação, né? A parte artística é linda, só que o que funciona é o que vai ser executado, aquilo que dá pra... A parte cinza, né? Exato. O grande segredo, pessoal, é se preocupar com a parte cinza. Exato. A ansiedade de ver tudo pronto e não respeitar um fluxo, a dor de cabeça é gigantesca. E me fala, sua experiência trabalhando em construtora, te deu uma abrangência assim, de conhecimento em várias frentes, a segurança de hoje, né? Você subiu muito e desceu vários prédios, né? Pode falar. Todos os meus amigos que trabalharam em construtora sempre falaram para mim, cara, trabalhei muita perna. É pesado. Teve algum marco, assim, nessa fase? Alguma história? Bom, teve o da minha virada de chave, né? Que quando eu percebi que, na verdade, eu tava entregando o que eu gostaria de entregar para um cliente que fosse só meu, porém, a execução não estava caminhando lado a lado. Então, naquele momento, eu percebi que eu precisava, de fato, pôr a mão na massa. E quando você tá ali como funcionária, você tem um limite até onde você consegue intervir, né? Então, para mim, teve um momento que foi muito marcante, que até hoje eu sempre cito quando me perguntam, que foi um dia que eu cheguei ali na obra de uma cliente, porque além de fazer os projetos da parte de detalhamento, executivo, todo o acompanhamento da obra a gente também fazia. E no caso, eu fui visitar a obra dessa cliente, que ela era aquela cliente dos sonhos de qualquer empresa. Imagina aquela cliente que não reclama de nada, aquela cliente que paga certinho, tudo na data exata, aquela cliente que ela é compreensiva, que não fica indo na obra,
que confia em você, te entrega as chaves e fala, me devolve isso quando você terminar. Eu tô confiando ali em você. E quando eu fui nessa obra dessa cliente, eu fiquei decepcionada. Porque a obra estava abandonada. Jesus, a equipe de obra largou. Basicamente, a empresa que era responsável ali, né? Tanto pelo projeto que, pelo menos ali, cabia a mim. Pela execução também. E a parte de execução não estava conectada com a parte de projetos. Não estava fluindo da mesma forma, né? O pessoal não estava lendo o projeto, então. Não era nem só a questão de não ler o projeto, era a questão de que a empresa em si não tinha uma gestão muito boa. Então, era aquele almoço, né, que era vendido para pagar a janta. Sim. E aí precisava sair de uma obra e ir para outra, porque a outra obra ainda ia receber alguma coisa, essa cliente já tinha pagado tudo, obra abandonada, obra atrasada, a cliente não ia na obra porque tinha confiança na empresa, ela não tá errada, né? Foi vendido para ela isso. E a obra simplesmente não andando, eu sabendo disso. E ali eu caí em lágrimas pela cliente, porque eu sempre tive muito forte essa conexão com cada uma das vidas que eu tô entrando ali e fazendo parte junto, né? Com certeza. E a gente faz o projeto, sonha junto com o cliente, idealiza tudo. E quando a execução não caminha alinhada com o projeto, tudo que você fez até ali, você rasgou e jogou fora, né? Com certeza. De nada valia. Então, a partir daquele momento que eu cheguei ali e eu vi que isso aqui não tá no nível de entrega que eu gostaria de entregar para essa cliente, no nível que ela merece. Não está. E ali foi para mim um grande gatilho que eu percebi, né? Que falei, se eu quero conseguir entregar um trabalho de qualidade que caminhe de encontro ali com o que eu prezo pelo meu projeto, eu também quero que a execução seja fiel ao meu projeto. Se a minha entrega ela é uma entrega extremamente satisfatória para o meu cliente, eu não vou deixar que a execução estrague todo o trabalho que a gente teve aqui, né? Todo o trabalho que a gente teve de construir esse sonho, ele é algo que, se não é executado 100% fiel ao projeto, você rasga aquele sonho, você destrói. A obra, ela é capaz disso, né? Com certeza. Então, para mim, ali foi um grande momento que conseguiu me marcar, porque foi algo que eu senti muito. E eu sofri durante muitos meses com a obra dessa cliente. E me conta, agora o desfecho. Você fez a intermediação para eles acelerarem o processo? Conta pra gente. Bom, eu fazia de tudo para que eles conseguissem adiantar alguma coisa que estava atrasada, fazer alguma outra correção que não estava satisfatório. Só que nada era feito. Nada era feito, não era prioridade deles acabar aquela obra, né? Não era prioridade deles. E dito e feito, a cliente, né, achando que estava tudo indo bem, precisou se mudar, porque ela tinha um prazo, já estava atrasado. Mas ela falou, não, agora desse prazo não vai passar, eu vou precisar me mudar. E aí? E aí ela chegou lá na obra e foi aquela decepção, aquele balde de água fria, desespero, noites mal dormidas e eu sofrendo junto com a cliente. A gente sofre, eu acordo no meio da noite. Eu também. E aquilo me dava um certo desespero, né? E foi se virando também contra mim. Porque quando você tá dentro de uma empresa, você acaba sendo responsabilizado. Sim. Junto, né? E infelizmente a gente teve que passar por esse processo que foi bem triste, foi bem exaustivo. Mas hoje, graças a Deus, a cliente acabou contratando outra empresa para finalizar. Deu tudo certo, hoje nós temos uma relação muito boa, a gente se acompanha nas redes e são águas passadas. Mas é algo que me marcou muito, porque ali eu senti que era hora de ser a mudança que eu gostaria no mundo. Em que sentido? No sentido de não trazer todo o transtorno que as pessoas acham que vão ter numa obra dentro da obra em si. Porque a gente precisa tornar o nosso processo mais leve, né? As pessoas já são tão traumatizadas de obra, e aí vai lá e
A pessoa se certifica, não, a obra realmente é um caos. E não é um caos. E vincula, né? Vincula o arquiteto com aquilo, isso que é duro, Não, né? E aí exatamente. quem paga sempre, não, a culpa é do arquiteto, não é da construtora. Exato. Então você precisa estar muito alinhado com as pessoas que vão executar o projeto para você. O seu projeto é uma bíblia. O projeto ele vai te levar do céu ao inferno. Então, se você detalhar bem e fizer algo que esteja claro, didático, você democratize essa informação, não tem ninguém que não vá conseguir executar o seu projeto do jeito que você fez ali na concepção. Com certeza. E hoje? Hoje os parceiros, quem executa? Quem você confia? Exato. Hoje eu consegui construir uma relação muito boa com os meus parceiros, tanto de execução quanto das outras disciplinas, mas eu sou muito rígida e não flexibilizo tanto a quantidade de parceiros que vão trabalhar comigo. Eu tenho uma cartela assim bem selecionada para que eu consiga ter esse maior controle da execução e que a execução tenha a mesma excelência que eu prezo na entrega dos meus projetos. E aí hoje a gente consegue estar bem alinhado e tudo flui. E eu entrego esses resultados que estão nas minhas redes sociais, que eu faço questão sempre de mostrar. Projeto vezes execução. É ótimo, é bom, o cliente gosta. Porque assim, normalmente quem contrata, tem muito, o mercado está crescendo, tem muita gente que nunca teve contato com arquiteto, aí quando chega num perfil igual o seu e vê o antes, o durante, o depois, o processo. Eu gosto muito da Cá, porque. Tô falando de. Olha, Lu Caroline, tá? Então eu chamei de Lu e vou chamar de Cá também. Eu gosto muito que a Cá ela coloca e ela mostra a parte cinza, o processo, o amadurecimento do processo. E isso nas redes é legal, eu acho que é novo, porque assim, vamos lá. Eu namoro muito as redes. Namoro assim, eu tô em todas as redes e eu olho bastante, eu estudo bastante, assim, o nosso nicho. Eu vejo que o pessoal, eles colocam, assim, de forma geral, muito 3D. Sim. Né? Muita casa perfeita. Mas eu gosto de ver o processo. Eu também. E eu acredito que todas as pessoas gostem de ver o processo. Para ver aquela evolução e se sentir segura até mesmo para te contratar. Exato, exatamente. É até estranho quando a pessoa contrata um projeto e aí você vai ver a execução tá completamente diferente. O que aconteceu? Aonde se perdeu para chegar nesse resultado, né? Em que momento que houve alguma alteração? Por que houve essa alteração? Eu, muitas vezes, responsabilizo o profissional por isso, que não conseguiu ler o cliente lá no começo, não conseguiu entender ou a questão financeira, né? A realidade do cliente, ou até a parte da essência, da personalidade do cliente. Menina, você entrou num tema bem delicado, porque tem alguns profissionais que eles fazem os projetos e eles não entram na essência do cliente, né? Fica uma coisa... genérica, né? Automática, né? Eu acho que, de maneira geral, a gente vê muitos projetos genéricos. Sim, ainda mais, ó, vou colocar a pimentinha. Essas casas com cara de clínica. Né? Adoro linhas retas, mas precisa tudo ser reto? A porta precisa ter 12 metros? Não, aquela bancada branca do IML. Adorei! Branca do ML. Putz, não, bancada branca não dá, gente. E o mármore no teto, na parede, no chão, marmorizado, e a porcelanato brilhante. Aí já deu, já foi. Já deu, e não é nem a temporal, né? Passou da temporal. Não, eu acho que quem falou que aquilo era bonito... Cara, tem. Tava querendo sacanear alguém, porque não é possível. Ah, mas é gosto, né, cara? A gente tem que respeitar. Pô, eu fiz um apartamento que eu até falei aqui uma vez. O cliente queria essência de bar. Eu postei o apartamento? Não postei. Mas aí você entrou no ponto. Quando tem essência por trás, né? Era a essência do cliente. Fiz um negócio super refinado. Ele, não. Sabe Dublin? Aqueles bares ali, sei. Falei, você tá falando sério? E ficou legal. Mas essa vibe mais rústica aí, pra mim, é legal, cara. Mas legal. eu não gosto de ver nada no automático.
E eu vejo, assim, que a internet, até mesmo por isso que a gente está aqui hoje, né? Sim. Porque eu quero dar força para bons profissionais. A gente precisa se unir. Com Porque certeza. senão as pessoas vão ser lesadas. Tem muita gente que vende 3D, mas não reflete o real, que é o que está no caderno, que é o projeto executivo, né? Que a Lu, ela entrou na questão do BIM. Eu acho isso sensacional. Gente, o BIM o que que é? Ele faz o layout, faz o complemento e faz o 3D, e você tem os recortes. Você trabalha com prompt, né? Você projeta e vai escrevendo, correto? Você vai complementando com as características necessárias que você coloca de memorial, é isso? Então, o sistema BIM nada mais é do que uma metodologia onde, através de uma modelagem única, a gente tem todas as informações do projeto. Então, é basicamente, você vai modelando, não só, estou colocando uma cuba aqui com um armário. Tá, mas vamos lá. E os pontos hidráulicos, onde é que eles estão? E o ponto elétrico que vai precisar para o depurador em cima do cooktop. Você projeta já tudo isso em simultâneo. Inclusive, qual é a cor do MDF que vai ser usada, qual é a quantidade de chapas de MDF que vão ser utilizadas para esse projeto de marcenaria. Você consegue extrair absolutamente todas as informações desse modelo. Sim. E minimiza erro em obra. Com certeza. Toda a compatibilização é feita de forma automática pelos softwares que trabalham com essa metodologia BIM. E isso a gente consegue compatibilizar hidráulica com elétrica, com marcenaria, com absolutamente tudo. É o futuro, né? É o presente barra futuro. Exato. Ontem eu tava... A gente tem uma amiga em comum que se chama Maju. Aproveitem e seguem ela, tá? Adoro ela. E eu tava, Maju, me salva, porque aqui a Sassá é de desenhar à mão e é do AutoCAD. Mas calma que eu vou chegar, amiga. E assim, eu sempre tive alguém, contratei alguém para fazer os 3Ds. Nesse cliente eu falei, eu vou fazer. Preciso relembrar. Assim que eu preciso relembrar, desenvolve. né? E aí eu tava conversando com a Maju lá. Amiga, mas não é assim. Ela falou, mas eu tô mó orgulhosa, eu fiz tudo. Aí ela tava te elogiando. Ela falou, a Cá faz tudo no BIM e tal. E é rápida. E não... esse processo, para mitigar erro, para nossa área e tempo é essencial. Aí foi onde eu caí na conversa, onde a gente começou tudo, né? A questão de ter que refazer. O tempo que a gente demanda para fazer um 3D, para fazer até mesmo no 2D, demanda muito tempo. Muito tempo. Né? Eu acho que é o processo mais longo de um projeto, né? Claro que se o cliente não validar e tiver que atualizar, aí se posterga, né? Sim. E fala para mim, assim, o tempo do seu SLA de processo, de projeto. Eu consigo entregar um projeto em 7 dias. Gente, fala isso baixo, tá? Ela não tem vida. Você Não, já eu tem consigo. alguém em cópia, assim, holográfica, em IA, fazendo para você? Não. Eu entrego um projeto completo, assim, de um apartamento de 90 metros quadrados, mais ou menos, por 7 dias. Caramba, e você terceiriza para outros escritórios? Exatamente. Então, hoje eu consigo prestar serviços para outros escritórios, justamente porque eu consegui chegar numa metodologia onde eu otimizei todos os processos. Assertiva. Sensacional, cara. E você sempre se destacou, assim, pela sua parte técnica? Sim. A parte técnica sempre foi algo que me atraiu, como eu já comentei. Uhum. E as pessoas não têm muita aptidão, ou às vezes não têm tanto interesse pela parte técnica, porque a parte criativa, ela realmente é a que enche os olhos, é a mais legal. Só que se você não sabe o que você está fazendo, aquilo é simplesmente uma ilusão. Então, para mim, a parte técnica sempre foi o lado que eu priorizei aprender mais, porque quando você prioriza ter conhecimento técnico, todo o resto ele vem automaticamente. Com certeza. E eu sempre fui a colega que o pessoal procurava pra... Ai, como que eu detalho isso aqui? Ou, você sabe como que isso funciona?
você já viu, você conhece? Então, sempre foi uma pessoa onde me procuravam para justamente discutir sobre a questão técnica, para tirar dúvidas. E aí eu fui entendendo que isso era realmente o meu negócio, o meu dom, O teu nicho. o meu Olha, nicho. sensacional. Nossa, é exceção, porque tem gente que não gosta. Eu liberei um e-book gratuito aí em campanha na internet. Eu tava falando com o pessoal do marketing, falei, gente, eu acho que eu fui muito técnica. Porque pra gente, eu falo já, puxando você junto, é automático. A gente vê como natural o técnico, né? Para mim é 100% natural. Então, quando eu vejo ali um projeto, eu sei como ele vai estar detalhado, ou pelo menos como deveria estar detalhado, né? Para mim é algo muito natural. Sempre foi natural de bater o olho, entender e, claro, né, ao decorrer de como eu fui estudando e buscando referências e entendendo como as coisas funcionam para poder ter um olhar mais técnico, mas passou a ser completamente natural e às vezes é até estranho porque eu falo, nossa, eu realmente sei o que eu tô fazendo, né? Às vezes a gente fala, Dá orgulho, cara, né? dá um orgulho. Agora eu quero causar. Me fala o que você condena hoje. Na arquitetura? Sim. Bom, projeto genérico, com certeza. Projeto que a pessoa entrega o 3D e não acompanha, não sabe o que vai ser feito, só entrega e tchau e abraço Tchau. pro cliente. Acho que isso, Um produto pra mim, frio, não né? existe. Pra mim, não existe. Projeto precisa estar alinhado com a execução. Projeto, então, é só um desenho no papel? Não é. Não. Projeto, ele é a idealização de algo que precisa ser construído e idealizado. E se você não acompanha, para mim, isso não é projeto. Com certeza. Agora aqui, de frente com o Sabri. Criei isso agora. Ralocuto. Não coloco no projeto dos meus clientes, a não ser que seja um lavabo. E se fizer muita questão. Porque para mim, ralo oculto é péssimo. Não é funcional, né? Depende, né? Os que vendem caro sempre falam que são funcionais. Não. Eu ainda não acredito. Não é. Não é. acredito. Não funciona. Tá. Porcelanato polido. Essa é polêmica. Essa é polêmica. Bora. Eu não gosto. Não gosta? Não. Acho Tá. terrível. Aquele brilho, aquela reflexão de toda a luz e tudo que cai você vê. E pra mim aquilo desvaloriza qualquer projeto. Mas, né, tem algumas exceções. Em alguns casos. Tá. Cuba esculpida. Também não é nada funcional, né? A gente precisa sempre dosar muito bem aonde a gente vai colocar uma cuba esculpida. Pra mim, funciona num lavabo, que é um uso pontual, ou se a gente utilizar materialidades que de fato funcionam para serem esculpidas, como o Corian, por exemplo. Sim, eu gosto. Não, Corian, falando nisso, tive reunião com o pessoal da Dupont. Já tem evento para vocês, tá? Eba! Vamos lá. Chuveiro embutido. Eu acredito que dependendo do caso funciona. Não abomino tanto. Não. Não. Mas é a questão de manutenção. A gente precisa sempre entender como que vai ser feita a instalação para que a gente deixe algum tipo de acesso técnico, por exemplo. Boa. Porque aí funciona. Boa. Gostei. Vamos lá. Da moda. Orgânico. Formatos orgânicos. Amo. Gosto também. Acho super elegante, valoriza qualquer projeto, ajuda a gente também na parte funcional, porque cria fluxos mais livres, né? A gente não fica com quinas nos ambientes. Para mim, os formatos orgânicos, eles estão em alta, né? Mas é algo que eu gosto bastante. Vamos lá. Cores fortes em projeto. O que você acha? Eu gosto também. Você gosta? Você é a Adoro favor? dar uma leve ousada, colocar um ponto de cor. Não tenho nenhum problema com isso, gosto bastante. Pra mim, o problema é a bancada do ML em branca.
Acho que ali que é o problema. Pra mim o problema é o Itaúna também. O Itaúna pra mim é Itaúnas também não dá, né, gente? Já deu. O pessoal nas redes sociais até defendendo Itaúnas. Não, é bom, mas não sabe nem o que tá falando. Que é uma pedra extremamente porosa, uma pedra que, na própria composição dela, natural, ela tem algumas composições que são ferrosas e vão oxidar. Então, ele por si só já oxida. Ela fecha. É aquele tipo de bancada que mancha com água. Então, defendem o Itaúnas por causa do preço. Só que tem outras pedras com o mesmo preço que atende e não mancha. Com certeza, a gente tem diversos outros granitos muito mais bonitos do que o Itaúnas, com o mesmo custo-benefício e que vão te entregar uma resistência melhor à questão das manchas e tudo mais. E a gente precisa ter cuidado no que a gente sai falando pela internet, porque tem muitos defensores, mas a pessoa não é estuda antes de falar, né? Então, não, eu não condeno, mas eu tenho a minha opinião, né? Eu falo pro cliente, quer usar? Tá bom, mas você sabe que dependendo do que você for fazer aqui, vai manchar. Mas o cliente ele não vai usar se você der uma alternativa. Você tem que ter repertório para isso. Com certeza. E quando você traz uma alternativa que ela tem o mesmo custo-benefício e tem um desempenho muito melhor, a pessoa não vai optar por algo que é ruim, algo que não se sustenta. É uma especificação, desculpa a palavra, mas é uma especificação burra. Com certeza, você tem razão. Gostei, eu lancei hoje esse quadro. Para causar, a gente tem que causar. Mas causar com respeito, né? Me conta uma coisa, quero a sua opinião. Profissionais que copiam o material dos outros. Ela sabe que eu tô provocando uma conversa aqui. Deixa em off. Gente, o que acontece? Tem pessoas sem personalidade que nos copiam. Tô falando de forma geral. E replicam isso como se fossem deles. Vou avisar aqui que eu tô ao vivo em outro aplicativo. A gente vai processar, tá? Porque eu acho uma puta sacanagem pegar algo que eu já coloquei uma galera atrás de mim. Cria e divulga e promove e quer vender como se fosse dessa pessoa, né? Não, realmente é algo que me falta até palavras dizer, né? A gente precisa sempre pensar em ser pessoas que são corretas, uma pessoa que tem a sua própria personalidade. Você precisa sempre priorizar em ser autêntico, né? E você pegar o trabalho de outra pessoa e você simplesmente copiar e levar os créditos por isso. Plágio, infelizmente. É algo que, pra mim, não existe. Na minha percepção, isso aí tá completamente errado. E, claro, inspiração é uma coisa, né? A gente precisa saber diferenciar o que é uma inspiração do que é uma cópia. Ter referência, todos nós nos inspiramos em alguém. A gente sempre vai buscar referências, criar repertório. E isso é o que nos constrói como seres humanos, como profissionais. Isso faz parte, né? Nossas referências ao longo da vida vão nos construindo. Só que é muito diferente você construir o seu repertório de você simplesmente ser um Ctrl-C, Ctrl-V. E pior que, infelizmente, não sei o que ocorre, que as pessoas esquecem, né? Que a gente tem um sindicato, que a gente emite laudo quando a gente cria algo, a gente registra. Exatamente. Falta de senso e caráter, vou te contar. Eu acho que é por isso que os meus canais vão crescer. Porque eu vou sempre fortalecer o certo. Cara, é muito louco. Aí agora eu quero saber sua opinião em relação a questão, assim, dos profissionais novos, assim. Eu quero sua visão, porque, vamos lá, né? Eu sou um pouco mais velha que você, mas eu quero sua visão perante ao mercado novo, que você está mais perto do que eu. Não que eu não queira trazer para mim. Bom, eu acho que o mundo tá mudando, né? E a gente consegue sentir isso até das próprias novas gerações, como você citou. E eu já tô permeando ali entre duas gerações. Sim. Eu não sou da geração mais nova, mas também não sou da geração anterior à minha, que era muito mais conservadora.
E hoje eu sinto que as coisas estão sendo mais flexíveis. Hoje a gente pode se posicionar mais, as coisas estão caminhando para um lado de priorizar o diferente, né? Apesar de que a gente ainda enfrenta muita resistência do mercado, que é um mercado conservador, e não deveria ser, porque o mercado de arquitetura a gente está falando de arte. E a arte ela não deveria caber dentro de uma caixinha. A arte não deveria ser limitada, a gente não deveria impor regras. E é o que acontece, infelizmente, porque o mercado da arquitetura, vamos falar a verdade, é um mercado elitizado e a elite vai sempre minar no que eles julgam que é o certo ou errado. E ali a gente acaba se moldando às regras mais conservadoras dessas antigas geração. E hoje o mercado vai mudar, porque as novas gerações já vêm com isso um pouco mais enraizado, da gente quebrar os padrões, fazer diferente, de vez ir para um lado e ir para o outro. E acho que algumas regras foram feitas mesmo para serem quebradas. Ah, eu quero quebrar, vamos quebrar, bora comigo. Você tá super em alta lá no TikTok. Me fala, como que é essa relação com o pessoal no TikTok? Porque assim, eu tô aprendendo, calma que eu chego. Bom, se posicionar nas redes sociais, a gente tem sempre pontos positivos e pontos negativos. Quando você impõe alguma coisa, expressa sua opinião, se posiciona, você tá sujeito ali a diversos comentários, tá? Uhum. A gente precisa acabar lidando com diversas situações, uns comentários negativos, mas eu acho que a gente precisa estar no digital e precisa sempre estar ali mostrando a nossa voz e levantando bandeiras. Ah, eu sou a favor. Já eu tô mais presente. A gente coloca bastante corte. É importante. Tem que dar fala. Tem que dar fala. Eu gosto da sua marca, da sua essência. Você é uma mulher forte, empoderada. Tem que ser, né? Daqui a pouco... Eu tô falando, a estrela dessa menina brilha, gente. Deixa eu ver, a gente fez um bruta de um roteiro aqui. E me fala, como mulher... De mulher para mulher, não é Marisa. O desafio na questão civil, de estar no meio de homens. Bom, para nós, no geral, já é complicado. Isso não só falando de arquitetura. Mas falando da parte do mercado de civil mesmo, construção civil, a gente sabe que ele é majoritariamente masculino. Para nós, como mulheres, mesmo sendo maioria na área de arquitetura, nós somos maioria, são mais arquitetas do que arquitetos, porém, no mercado da construção civil, nós somos minoria. Verdade. E como a sociedade, a gente já vive numa sociedade machista, vamos falar a verdade, a gente sabe disso. A gente, como mulheres, já precisamos ser mais firmes nos nossos posicionamentos, a gente já tem que estabelecer limites desde sempre. E para mim, como para qualquer outra mulher, não foi diferente. Quando eu cheguei ali, ainda muito nova, ainda como estagiária, já visitando obra, uma menina. Eu tive, sim, que lidar com situações onde eu não era ouvida, eu era motivo de chacota. E, claro, nas minhas costas. Aconteceu, sim, um momento numa obra onde eu fui zoada, digamos assim, por um dos prestadores. Na hora, eu dei um chamado nele e falei, você tá pensando que você tá falando com quem? Eu não te desrespeitei, você tá me desrespeitando por quê? Então, eu sempre soube me posicionar e mostrar que eu não era só um roxinho, uma menininha, que eu não era ali besta, né? Sim. Não era uma ingênua para estar ali. Se eu tava ali em uma posição, às vezes, superior de gestão, é porque eu mereço estar ali, né? Eu tenho capacidade técnica para estar ali e eu sempre mostrei isso. E a partir do momento que eu soube me posicionar, a minha vida se tornou mais leve e eu passei a ser respeitada. E acho que é sobre isso, né? A gente saber se posicionar e mostrar que a gente não tá ali para brincadeira. A gente tá trabalhando assim como eles também estão. Com certeza, eu acho que o seu processo de evolução a segurança é tudo, né? A gente ter a segurança de falar e sim. Colocar a pessoa no lugar, não...
Ah, sim, você tem que colocar, mas graças a Deus hoje eu já não vivencio esse tipo de situação. Apesar de ter, né, uma estética um pouco diferente do convencional, eu lido muito bem com todos os prestadores, porque, como eu falei, eu seleciono muito bem quem tá ali comigo. É uma relação de respeito mútuo. Então, as pessoas já estão acostumadas comigo, a gente conversa, a gente bate papo. E é uma relação de muito respeito e de admiração também. Porque, querendo ou não, quem vai executar o meu projeto. É você. Meu projeto é uma ideia, mas quem vai executar o projeto não sou eu, é o pedreiro, é o azulejista, é o eletricista. Sim. Eles são os artesãos. Com certeza. Então, a gente precisa respeitá-los, mas eu também quero respeito. E me fala, agora que você entrou no detalhe, no grande detalhe, a sua marca. A minha marca. A sua marca é a sua cor, né? O azul. Não, com certeza. É algo que, pra mim... O azul em si, ele foi algo que... Foi uma mudança de chave. Eu já tive cabelos de muitas outras coisas, já tive momentos onde eu gostava de outras cores também. E sempre fui dessas que foca em algo pra virar sua marca. Então, sempre foi algo que eu gostei de fazer, de sempre ter uma cor ali que me simboliza e ter uma identidade. E o azul, ele veio num momento de transformação na minha vida. Eu estava saindo de um relacionamento que era abusivo, num momento que eu não me reconhecia mais. E aí, como dizem, né, a mulher quando muda o cabelo muda tudo, né? Verdade. E o azul, ele veio ali pra mim como a minha transformação. O azul hoje pra mim é a minha conexão, é o meu empoderamento. O azul pra mim, ele simboliza tudo. Ele é pra mim essa grande transformação que foi na minha vida, essa virada de chave. Estou olhando aqui uma pergunta que você colocou aqui, olhando para tudo que viveu. Qual conselho você daria para quem está começando? Bom, assim como eu sempre tive muito medo de ser quem eu era verdadeiramente. Falando não só como estilo, mas a minha própria essência. Eu sempre fui diferente das outras pessoas. E as pessoas falavam, não, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Por que você não pinta seu cabelo de preto? Ninguém vai te levar a sério. Sério? Sim. Você precisa usar um blazer, você precisa mostrar que você é profissional. E é assim que você vai mostrar que você é profissional. Mas pra mim, aquilo não fazia sentido. O que o meu estilo tem a ver com a minha parte intelectual? E pra mim, hoje, se eu pudesse dar um conselho pra quem de alguma forma se identifica comigo, não mude o seu jeito pra se encaixar. Pode parecer clichê dizer isso, mas sempre vai ter alguém que vai se conectar com você. E o que vai te diferenciar das outras pessoas é justamente o que hoje pode parecer uma fragilidade, mas não é. Então, pra mim, hoje, ter a minha própria essência, o meu estilo, e nada vai abalar isso. E hoje eu tô mostrando que, apesar da gente estar no mercado super conservador e super padronizado, eu não estou enquadrada nele e eu não vou me enquadrar, porque pra mim eu jamais seria feliz dentro de um blazer off-white, não Sim. ia rolar, entendeu? Então pra mim não faz parte de mim e eu acho que a gente precisa seguir os nossos valores, nossas essências e ser quem a gente realmente é, sem medo. Bonito, hein, gente? Olha, vou te falar, a Lu é a segunda entrevistada hoje. E o primeiro foi o meu CEO na Mil, Sérgio Ricardo. Ele saiu daqui, eu fiquei até meio assim, eu falei, cara, quanto conteúdo. E ambos tocaram no mesmo assunto. Que legal. A segurança, o quanto ele demorou para ter a segurança de aceitar como ele é, o diferente dele. Exatamente. E todo mundo tem que aceitar como é. O conservadorismo é uma coisa, infelizmente, está no país, está na cultura, né? Sim, a gente tem uma profissão elitizada, nós somos uma certa minoria que está crescendo no mercado, que está abrangendo
hoje em dia é muito mais fácil as pessoas comprarem um apartamento do que alugarem. Isso é ótimo, porque aí dá a oportunidade de ser projetado algo para elas, ou até mesmo uma casa, né? O mercado está se mudando, né? Eu acho que fica aí a palavra volátil. As coisas são voláteis, né? A gente tem que se atualizar e tem que abrir para todos, né? Essas bolhas aí que, inclusive, os meus projetos eles servem para isso, para abrir, para estourar bolhas de campos, de clubes, de modelos, de processos que já estão em funcionamento já, ó. Porque, ó, com todo respeito, os antigos vão morrer. Exatamente. Né? E é o que eu falo. Essa herança que a gente tem e enraizada de ser muito padronizado, ter essa parte super conservadora, isso aqui vai passar. Vai. Isso aqui vai passar. Vai. E quem de fato estiver se posicionando desde cedo, quebrando já os padrões e impondo as suas vontades e mostrando que a arquitetura é arte. A arquitetura não é pra gente fazer projetos dentro de casinha, de caixinha, tudo padronizado, tudo seguindo um padrão que um dia alguém falou que aquilo era legal. Não é isso. É sobre essência, é sobre transformação, é sobre sonhos. E os sonhos são lúdicos. A gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode ter o que a gente quiser. E acho importante a gente entender que quem estiver se posicionando de agora em diante vai ser o futuro. O futuro, ele vai ser mais flexível e eu sou otimista quanto a isso, sempre fui. Sabe que eu te perguntei da visão da nova geração? Porque eu vejo, eu acompanho distante, né? Eu não estou tão perto, mas eu vejo que eles são desapegados, eles são firmes. Quando eles reparam que a situação é tóxica, não quero. Não quero. Exatamente. Eu gosto disso. O não, ele é mais importante do que o sim. Porque o não, ele impõe limites. E quando a gente impõe limites, a gente consegue seguir pro lado que a gente acha que faz sentido para nós. Com certeza. E para mim, saber dizer o não é o que nos diferencia. Demais, hein? Agora fala para mim, mudando de assunto, qual estilo de arquitetura você mais gosta? Não tá aqui essas perguntas, tá? Não tá mesmo. Bom, eu não sou uma pessoa que tem um estilo único. Eu gosto de mesclar, porque é aquilo que eu falei, eu vou fazer a leitura do meu cliente, vou entender a essência dele, e aí sim a gente vai traduzir isso e materializar essa essência, essa personalidade. Então eu não imponho um estilo único nos meus projetos, porque eu faço uma junção de tudo. Então para mim não tem um estilo único. Se fosse para escolher um que eu mais simpatizo, eu gosto muito do industrial, do rústico, do boho. Para mim é ali uma mescla de todos eles. E o estilo contemporâneo brasileiro é algo que faz parte ali da gente. Acho que meus projetos é exatamente isso, é uma mescla de absolutamente todos os estilos, porque dentro de nós somos isso mesmo, nós somos uma mistura, nós gostamos de várias coisas, e eu acho que a gente precisa sempre priorizar o estilo do cliente, não o nosso. Tá. Mercado. Valoriza o diferente, o autêntico ou conservador? Tô voltando aqui porque eu gostei dessa pergunta. O mercado em si, se a gente for falar do mercado alto padrão, né? Com certeza ele vai valorizar ali aquilo que é o mais padronizado, né? A gente tem projetos os projetos de alto padrão, quando a gente bate o olho, a gente sempre vai para um caminho ali num contemporâneo brasileiro, né? Mas mesmo assim, a gente vê ainda uma certa autenticidade dos arquitetos mais renomados. A gente sempre vê que ali eles têm uma assinatura. Então, querendo ou não, isso é sim valorizado. E precisa ser ainda mais empoderado para que os arquitetos se posicionem mais e parem de ser um Ctrl+C, Ctrl+V e copiar o projeto do coleguinha e pegar e replicar as coisas. E um projeto é igual ao outro, que eu vejo muitos profissionais ainda fazendo projetos todos iguais, e isso me incomoda um pouco. Porque eu penso, cara, mas todos os clientes daquele arquiteto pediram a mesma coisa?
Pra mim, isso não faz sentido. Não tem a identidade ali de uma Não pessoa, é né? autêntico, né? É algo genérico. É. E a gente vê, assim, muitos arquitetos padronizados, mas também vemos alguns autênticos, mostrando ali que tem a sua essência, que transmite a alma ali do cliente no projeto. E eu acho que isso que é o mais importante, que a gente precisa valorizar ainda mais e incentivar que as pessoas, de fato, façam algo que saia um pouco desse padrão, dessa generalização de projetos que não tem alma, não tem vida. Você sabe que hoje eu tô um pouco pimentinha. Tem alguns profissionais que não postam os projetos porque é tudo Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente. Infelizmente. Não, exatamente. Eu acho isso muito triste, né? Engraçado que a gente tá numa era de Pinterest, né? Nossa, Pinterest é tão legal. Eu gosto pra bastante. referência, Pra né? criar repertório, assim, é bem bacana. E é igual eu falei pra você. Nenhum projeto deveria ser igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra. Então, como você vai me dizer que aquela família é igual a outra e vai me entregar 2 projetos iguais? Com o mesmo revestimento, com a mesma pedra na bancada, com o mesmo absolutamente tudo? Isso não faz sentido. Não tem personalidade nenhuma. Agora, quero saber sua opinião, também não tá aqui. O que você acha dos profissionais que não são qualificados para assumir as nossas responsabilidades e estão assumindo? Isso é bem problemático, né? Como em qualquer profissão, sempre vai ter pessoas querendo assumir posições nas quais elas não têm capacidade para isso. Só que na arquitetura, eu sinto que isso acontece ainda mais. Porque, igual eu comentei, eu, quando eu era mais nova, nem sabia o que era um arquiteto, nem sabia o que um arquiteto fazia. E metade da população brasileira, com certeza, passa pelo mesmo. E é muito mais fácil a gente pegar um profissional que está falando, não, eu faço aqui para você. A pessoa nem sabe que um arquiteto que faria um projeto, que pensaria em todos os detalhes para ele, não sabe o que é isso. Porque a arquitetura ela é muito inacessível ainda, infelizmente. E isso abre margem para que outros profissionais Imagina. que os profissionais se apoderem dessa nossa posição, né, de arquiteto, de querer falar, eu faço projeto, vou fazer aqui um projeto para você, não emite nenhum tipo de documentação, não é regulamentado por um conselho, não estudou para isso, mas acho que faz projeto. Às vezes eu tô em alguns eventos, até compartilhei com você. Meu olho começa a piscar sozinho, porque eu fico ouvindo aquela situação. Mas você estudou para você assumir essa responsabilidade? Gente, cadê a ética, né? E valores, não é dinheiro, né? Não é sobre valor. Não é sobre valor. Mas eu entendo também que isso é parcialmente nossa culpa também. Porque a arquitetura, ela se tornou inacessível. Infelizmente. Se tornou, mas hoje eu vejo ela crescendo, ela abrindo mais. ali no mercado. A gente está conseguindo abrir mais, mas ela sempre foi algo muito inacessível. E parcialmente é culpa dos próprios arquitetos. Eu vejo arquiteto que não tem coragem de sentar para ouvir, porque acha que a pessoa não vai ter como pagar o projeto dela. Já tive situações de... Sério? Eu só faço apresentação se a pessoa for me contratar. Senão, você não troca nem mensagem no WhatsApp direito com a pessoa. Nossa, eu recebo todo mundo. Eu faço orçamento, assim, não, eu também. Com todos. Inclusive, eu recebi um feedback de uma cliente recentemente, durante uma apresentação de proposta, que ela falou assim pra mim. Ela foi ouvindo toda a apresentação e tudo mais, e no final, ela falou pra mim, eu preciso te dar um feedback. Falei, pode falar. Já gelei, né? Uhum. Ela falou, eu queria dizer que você foi a primeira arquiteta que me ouviu. Verdadeiramente. Queria te parabenizar, porque você foi muito simpática. Você me ouviu. Você foi diferente de todas as outras. E aquilo me tocou. E caiu a ficha, né? Que eu vejo que muitos arquitetos julgam até a localização do imóvel. O bairro dela não era um bairro tão valorizado, né? Falei assim,
Não tem problema nenhum, ela quer um projeto, vamos apresentar para ela. Apresentei, Gente. escutei ela e eu senti essa dor da cliente. Dela dizer que ela não estava sendo ouvida, que as pessoas não estavam dando atenção. E eu fiquei sensibilizada, porque falei, cara, isso não deveria acontecer. Essa frieza de alguns profissionais em não tornar acessível nem a comunicação, não parar para ouvir o cliente, não conversar, não sentir a dor do cliente de verdade. E é isso que acontece quando a gente vê aí projetos que saem para mundo afora, mas não são executados fielmente. Por quê? Porque o arquiteto não escutou o cliente. Com certeza. Eu concordo contigo. Tem que ser para todos. Maravilhosa, a gente tá chegando ao final. Oh, foi muito rápido, né? Fala Muito sério. rápido. Falei que era leve. Olha, eu quero que você fale para eles uma mensagem de coração. Manda bala, contigo. Bom, eu sempre tive medo de que eu não conseguiria ser uma arquiteta bem-sucedida. Quando eu entrei na faculdade, para mim, foi algo muito divisor de águas na minha vida, porque eu não me encontrava, eu não entendia se era aquilo mesmo que eu queria. E a partir do momento que eu tive um estalo, eu percebi, cara, eu quero ser arquiteta e eu quero fazer isso. Eu entendi que aquilo para mim era um sonho realizado. E a partir do momento que eu me encontrei, eu percebi que isso de mim era um medo de não poder ser quem eu era verdadeiramente. Porque eu cresci escutando, você tem que se adequar a isso, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e não. Então, quando eu destravei isso, eu percebi que eu poderia ser quem eu quisesse, eu estava ali na faculdade de arquitetura, eu podia ser, de fato, arquiteta, eu podia me formar, eu consegui, e hoje eu consigo atender meus clientes de uma maneira muito mais leve e muito mais verdadeira. E se eu puder dar um conselho para quem tiver com essas mesmas inseguranças que eu tive, cara, só vai com medo mesmo. Seja você, tenha coragem. Não acredite no que as pessoas falam, que você precisa se adequar, que você precisa ser aquilo. Não precisa. Vai dar certo, confie em mim, seja você, e é isso. Maravilhosa. Vou mandar beijo pra galera. Um beijo. Ai, obrigada por ter vindo, eu adorei. Eu